Queria bater um papo aqui com vocês hoje sobre a questão de como a gente faz para ter autoridade com os nossos filhos. Então, assim, antigamente, os nossos pais não sabiam que era isso, né? Nós que somos aí dessa geração que temos quase 40, fomos criados num autoritarismo, né? Então, antigamente, a gente ficava de castigo, com uma frequência e com uma normalidade muito diferente da que é hoje. A gente apanhava, a gente não era ouvido, a gente ouvia o quê? Criança não tem que dar palpite, criança não tem que dar opinião, criança tem que ficar quieta, né? A gente era criado dentro disso. Então a gente vem de uma geração que tem muita dificuldade de encontrar o limite, porque ou a gente vê hoje em dia pais que não conseguem colocar limite nenhum, porque acham que o limite tem a ver com autoritarismo, ou pais que são muito rígidos, como os nossos pais eram, que tem a ver com a replicação desse autoritarismo. E, na verdade, o que a gente precisa entender é que com os nossos filhos a gente precisa ter autoridade, porque quando a gente tem autoridade, a gente consegue ter controle sobre a condução da criação dos nossos filhos. Então, imagine que você vai a um médico, e aí você chega no médico, começa a contar todos os teus problemas para ele, e aí ele pede uns exames, você vai, faz os exames, e aí você volta. A hora que você chega lá com teus exames, ele começa a olhar os exames junto com você, e ele fala assim: Nossa, tá esquisito os teus exames, né? Isso aqui tá alterado, essa outra coisa aqui tá alterada. O que será que é, hein? Você já viu falar sobre isso? O que você acha que você tem? Nossa, eu não sei o que que você tem, eu não tô entendendo muito bem o que que é isso. Acho que eu vou pedir ajuda para algum amigo meu, médico. Você conhece algum amigo seu médico também que de repente possa me ajudar? O que que vai acontecendo numa situação dessa? O médico que está num lugar de quem deveria saber a resposta daquilo que você está procurando, se coloca num lugar de insegurança. Ele não tem segurança nenhuma com o que ele está falando. Então, por ele não ter segurança em relação àquilo que ele está falando, ele não te passa segurança. Se ele não te passa segurança, o que que você sente? Meu Deus, eu não posso confiar nesse médico. Eu não vou fazer nada que ele mandar. Eu vou sair do consultório dele e vou em outro consultório. Porque, assim, se ele mandar eu tomar um remédio X com essa postura que ele teve, ou se ele falar que eu tenho uma doença Y, com esse comportamento que ele teve, eu não vou confiar, porque ele não me passou segurança nenhuma. Então, quando a gente não vê segurança naquela pessoa, a gente não coloca ela num lugar de autoridade. Então, a autoridade está diretamente relacionada com a segurança. E com os nossos filhos é a mesma coisa. Se os nossos filhos não veem na gente segurança, eles não vão entender que a gente tem um lugar de autoridade na vida deles. E muitas vezes, por que que a gente não passa segurança para os nossos filhos? Por alguns motivos. Muitas mães começam a sentir muita dificuldade nessa questão da autoridade quando de fato o bebê começa a requerer isso da gente. Porque quando o bebê é muito pequenininho, ele é submetido a tudo que a gente quer, né? A gente coloca no berço, ele fica, a gente coloca no carrinho, ele fica. Tudo que a gente faz com ele, ele é submetido a. A hora que o bebê começa a engatinhar e começa a ir em direção ao mundo, ele começa a pedir o quê? Limite. Só que se a gente não tem clareza do que pode, do que não pode, a gente não vai conseguir colocar esse limite. Se a gente não coloca esse limite, a gente não passa segurança. Se a gente não passa segurança, a gente não está no lugar de autoridade. E por que que muitas vezes a gente não coloca esses limites? Imagina o seguinte, imagina que você tem um bebê de uns 6, 7 meses na sua casa, bonitinho, fofinho, aquela fase fofa, e aí, de repente o bebê começa a te dar uns tapas. Claro que ele não sabe que ele está te dando tapa, e ele não tem intenção nenhuma de dar tapa. Ele está simplesmente descobrindo que ele tem movimentos que ele não sabe controlar. E aí a gente acha bonitinho. E aí, por a gente achar bonitinho, a gente fala, ai, que bonitinho, deu um tapinha na mamãe, ai, que coisa mais fofa. Só que, na verdade, nesse momento, eu estou deixando de educar o meu filho, porque eu olho para isso como uma coisa bonitinha. Mas, essa mesma criança que está dando esses tapinhas com 6 meses, a hora que chega com 2 anos e dá os mesmos tapas, a gente não aceita. E aí é uma judiação a gente cobrar isso da criança, porque a gente não ensinou-a que ela não podia fazer isso. Vou te dar um outro exemplo. Imagina que você tem lá seu bebezinho de 6, 7 meses, aí você vai comer, e aí você fala, deixa eu colocar ele sentadinho aqui na mesa, porque aí eu fico segurando ele, vou comendo e fico aqui segurando ele e tal. Um bebê de 6, 7 meses sentadinho na mesa é bonitinho, mas um bebê de 2 anos, de 1 ano e meio sentadinho na mesa, a gente não aceita mais. E aí, quando chega com 1 ano e meio, com dois, o que que a gente faz? Filho, não pode sentar na mesa. Aí a criança vai dar aquela birra. Por quê? Porque ela não aprendeu que ela não podia sentar na mesa. O que que eu estou querendo te dizer com tudo isso? Você precisa entender que para estar num lugar de autoridade com seu filho, isso tem que acontecer desde muito novinho. A hora que o bebê começa a ter movimentos próprios com o corpo dele, é hora de você começar a colocar esses limites. Como é que eu coloco o limite, Fernanda? Quando o bebê começa a ter movimentos próprios, ele começa a pegar coisas, ele começa a ir em direção a lugares, ele começa a fazer coisas que é do reflexo do corpo dele. E essa hora você vai ter que fazer o quê? Não. Então, imagina que seu filho vai lá e pega.
sei lá, batom e coloca o batom na boca. O que que você tem que fazer? Filho, não pode colocar o batom na boca. Você tira o batom da boca dele e fala que não. E todas as vezes que ele pegar o batom, você vai ter que falar para ele, filho, não é para colocar o batom na boca. A gente acha que a criança pequenininha não está entendendo, ou que com o tempo esses comportamentos vão parar de acontecer. E esse é o erro. Nessa hora que eu não estou fazendo nada, eu estou deixando de educar. E aí lá na frente a conta chega alta. Porque aí eu não fui construindo um papel de autoridade com o meu filho, e a hora que eu começo a me colocar nesse lugar, normalmente quando a criança faz por volta de 2 anos, a criança não aceita. Então, hoje mesmo eu respondi uma pergunta no Instagram de uma mãe falando: devo forçar o bebê a escovar os dentes com 1 ano e meio? Você não deve forçar, né, no sentido de abrir a boca do bebê e enfiar a escova lá dentro. Mas você precisa entender que se você não vai repetindo a frequência desse comportamento e fazendo com que ele entenda que ele precisa escovar os dentes, e aí não é um entendimento racional, é um entendimento de, por meio de uma repetição deste comportamento todos os dias, de eu não abrir mão desse comportamento, ele vai entender que isso precisa ser feito. Porque nesses casos, como por exemplo, de escovar os dentes, o que que a gente faz? Não, tudo bem, vai, 1 ano e meio, nem tem tanto dente assim, não precisa escovar. Só que a hora que chega com 2 anos, e tá com a boca cheia de dente, aí não tem como, ele vai ter que escovar. Só que aí você não ensinou ele até 2 anos. E aí, de repente, você começa a ensinar. Só que com 2 anos é muito mais difícil você fazer uma coisa que você já deveria ter começado a fazer lá atrás. E aí a gente começa a ficar sentindo coisas ruins em relação ao nosso filho, porque começa a ser aquela criança que desafia, aquela criança que o tempo todo está dizendo não, aquela criança que está mandando na gente. A gente perde a linha e só consegue colocar um limite na explosão. Então, muitas mães falam assim: ah, meu filho só me respeita quando eu grito. Não é que teu filho só te respeita quando você grita, é que ele entendeu que o grito é o limite. Ele entende que o teu limite acontece quando você grita, porque a hora que você grita é a hora que você decide que você não vai abrir mão daquilo que você está falando para ele. E ele entende isso. Então, isso é uma coisa muito importante de você entender. Você tem que ter clareza de quais os limites que você vai colocar no seu filho e que é importante colocá-los desde sempre e entender que você não pode abrir mão nem voltar atrás de fazer com que esses limites aconteçam, independente do que acontecer. Então, por exemplo, você vai falar para o seu filho que ele tem que, sei lá, arrumar o quarto dele. A hora que você for falar para ele arrumar o quarto dele, você tem que estar convicta de que você está disposta a ficar ali até que ele arrume o quarto. Por quê? Porque se você fala para ele, você vai arrumar o seu quarto, e aí você sai de perto, você volta, ele não arrumou o quarto, e você desencana dele arrumar o quarto porque está na hora de dormir, porque está na hora de ir para a escola, né? O que que ele entende? Ah, tudo bem, eu não preciso arrumar o quarto, minha mãe não sustenta isso que ela fala. De novo, ele não entende isso num campo da racionalidade, ele entende isso num campo da experiência. Então, tudo isso são informações que a gente vai passando para o nosso filho e que ele vai entendendo qual que é o papel que a gente tem na vida dele. Então, se a minha mãe fala e não cumpre o que ela fala, é claro que eu não vou fazer, porque nenhuma criança quer arrumar o quarto, nenhuma criança quer escovar os dentes, nenhuma criança quer tomar banho. Só que se ela entende que não é sobre o querer dela, e sim sobre um obedecer a alguém que está no lugar de autoridade, aí ela consegue te respeitar e consegue fazer o que tem que fazer. Eu juro para vocês, eu não sei o que é falar para um filho, vai tomar banho, e ele não vai. Falar para um filho, vamos escovar os dentes, ele não vai. Às vezes resiste um pouco, né? Fica rolando na cama na hora de escovar os dentes e tal. Eu vou lá, agora é a hora de escovar os dentes. Acabou. A hora que eu falo num tom um pouco mais firme, os meus filhos entendem o que que eu tô querendo dizer para eles. Por quê? Porque todas as vezes eu falo num tom um pouco mais firme quando eu preciso manter esse limite e eu sustento esta ordem que eu dei até que ela seja feita. Então, muitas vezes a gente está tão cansado e a gente está tão desgastado de outras coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, que a gente tem preguiça de sustentar aquilo que a gente falou. Né? Sempre a gente fala assim: não, não vai comer doce antes do almoço. Aí a criança vai lá e pega um doce te desafiando e está olhando assim. Aí você fala: ai, meu, tá bom, vai, não vou comprar essa briga. Nessa de não comprar briga, é onde você está dando um tiro no seu pé. Porque todas as vezes que você não compra uma briga, você está deixando de colocar limite. Todas as vezes que você deixa de colocar limite, você não está passando segurança para o seu filho. Todas as vezes que você não está passando segurança para o seu filho, você está perdendo o teu lugar de autoridade. E quanto mais você perde o lugar de autoridade, mais difícil é você recuperar. Não porque uma criança tem dificuldade de entender esse papel, elas entendem rapidinho. O problema é que a criança vai ficando cada vez mais desafiadora e você vai tendo cada vez menos paciência para dar conta dessa criança. E aí você vai desistindo cada vez mais. Você já deve ter ouvido pais falarem assim, ou até mesmo você falou: ai, meu, desisti. Toda vez é um choro, é uma gritaria, é um escândalo a hora que eu vou tirar o celular que eu já desisti e deixei com o telefone. Não acontece isso?
Pois é. Então é por isso que é muito importante você ter consciência de que você não pode abrir mão das coisas que você entende que é o teu papel. Porque, gente, de verdade, quando você sustenta essa colocação de limites e mantém o teu lugar num lugar de autoridade, a tua maternidade fica muito leve. Quando eu falo para vocês que eu queria ter uns 5, 6 filhos, é muito verdade. Porque a maternidade, ela é muito leve, o que não significa que eu não fique cansada, que eu não tenha problema, que não tenha dias que eu falo, meu Deus, eu só queria estar eu, meu livro, uma praia e um copo de vinho, né? Mas assim, é muito leve, por quê? Porque eu sustento tudo aquilo que eu falo e eu sempre estou nesse lugar de autoridade com os meus filhos. Porque eu tenho clareza, eu paro para pensar aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu não vou fazer. Então, por exemplo, comer doce. Ontem foi aniversário do Gael, eu fiz um bolinho para ele, né? E fiz um bolinho que não é de açúcar. O Gael já comeu um pedacinho de chocolate, já experimentou uma coisa ou outra, mas assim, quanto mais eu pudesse segurar o doce na vida dele, melhor é. Por quê? Porque a construção do paladar, ela se dá na infância. Não à toa, minha mãe fez isso muito erroneamente comigo. Olha aqui, eu como essas coisas. Por quê? Porque eu comia muito doce na infância. Então, assim, eu fiz um bolo de aniversário para ele, um bolo que ele pode comer. Agora, sim, se eu não quero que meu filho coma doce, aí eu vou lá no aniversário dele e faço um baita de um bolo cheio de açúcar. Aí eu vou lá e dou para ele. Obviamente que ele vai, quanto mais cedo for exposto, gostar disso. Aí no dia a dia que ele quer comer um bolo, ou no aniversário que ele queira comer um bolo, eu vou lá e falo que não pode. Qual a informação, qual a segurança que eu estou passando para o meu filho? Você entende? Então, assim, claro que se eu vou a aniversários e ele tem vontade de experimentar, eu deixo. Mas você entende que a questão ela é anterior? Ele não tem paladar para doce, porque eu não exponho ele a doces. E não expor ele a doce significa eu também me privar de comer na frente dele. E aí tudo isso tem a ver com essa questão da gente dar um passo para trás para colocar o nosso filho em primeiro lugar. E da gente parar para pensar aquilo que a gente realmente acha importante e relevante. Então a gente tem que ter uma certa coerência nas nossas atitudes. Não dá para um dia pode comer doce, outro dia não pode. Um dia pode ver TV antes de dormir, outro dia não pode. Um dia eu deixo ficar acordado até tarde, outro dia eu não deixo. Não, se você deixa, eventualmente, um final de semana, você vai explicando para o seu filho, filho, olha, hoje a gente está indo dormir um pouquinho mais tarde, porque olha só, a gente já chegando em casa já tá escuro, porque hoje é um dia que a mamãe não trabalhou, então a gente ficou na rua até mais tarde, por isso que hoje você tá indo dormir essa hora. Você vai contando, parece que o teu filho não entende, mas ele vai entendendo perfeitamente o quê? Não a situação em si, mas o lugar de segurança que você se coloca. Então é muito importante você entender isso. Para ter uma maternidade mais leve, você precisa estar nesse lugar de autoridade. Se você parar para pensar em tudo isso que eu te expliquei aqui e colocar isso em prática, eu te garanto, pode ser que demore algumas semanas, a depender do quanto seu filho não tem limite, mas rapidamente, se você mantiver e tiver uma tolerância para bancar essas decisões que você está tomando com ele nesse momento, ele vai passar a te respeitar. E isso tem que ser feito por você, pelo pai e pelos cuidadores próximos dele.